podcast patrocinado pelo Container da Sandra. Hoje a nossa entrevistada é Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, Rose. Obrigada pela oportunidade de ter me convidado e poder participar do seu podcast. Stephanie, você se lembra um momento exato em que se apaixonou pelo violino? Então, tudo começou quando meu pai, quando eu tinha em torno de 3, 4 anos, começou a colocar uns vídeos de crianças tocando violino na internet para mim. E ali eu comecei a observar aquelas crianças tão pequenininhas tocando um instrumento e eu comecei a me interessar muito. E falei, então, pai, eu quero aprender a tocar um instrumento. E foi então que depois de um tempo a minha mãe ganhou um presente de aniversário, né? E a gente foi ter a oportunidade de assistir a Orquestra Sinfônica do Paraná. E lá, como eu era uma criança muito inquieta, meus pais ficaram um pouquinho preocupados. Ai, como será que ela vai se comportar durante a apresentação? E ali eu percebi que eu era apaixonada pelo instrumento. Porque eu cheguei no teatro e fiquei vidrada em tudo que estava acontecendo. Um brilho assim no olho inexplicável. E foi ali que eu me apaixonei pelo violino. E você já era bem pequenininha, né? 3, 4 anos já estava apaixonada, né? Sim. Como foi a transição das aulas particulares para você estudar em uma escola de música em Campo Largo? Então, daí, depois que eu tive essa experiência e realmente quis aprender a tocar um instrumento, o meu pai comprou um violino pequeno para mim e a gente começou com algumas aulas particulares em casa. Esse professor, ele passava mais o conteúdo teórico, então eu não tinha realmente a prática com o instrumento. E foi então que os meus pais procuraram essa escola de música em Campo Largo. Ela existe até hoje, é a Dueto, uma escola bem conhecida entre os campolarguenses, enfim. E eu comecei lá quando eu tinha 5 anos e permaneci lá por 5 anos mesmo. Então lá eu tive um aprendizado mais na prática mesmo com o instrumento, com professores de piano. Então eu tive esse contato entre 2 instrumentos e desenvolvi mais habilidades da prática do que na teórica. O que mudou a sua rotina no desenvolvimento musical? No início foi muito difícil, porque eu e minha mãe, a gente pegava o ônibus toda quarta-feira e a gente passava a tarde para Campo Largo. Então, como criança, foi uma fase que me marcou muito, porque eu aprendi a valorizar principalmente quem estava do meu lado, a minha mãe. E isso fez com que eu enxergasse a música também com outros olhos. Porque ela faz com que você compartilhe de um sentimento muito íntimo. Porque a minha mãe estava me ajudando a correr atrás de um sonho. Então, esse desenvolvimento musical, ele me ajudou também no desenvolvimento familiar. Porque a minha mãe sempre foi minha companheira das minhas aulas, quando pequenininha. E junto com o incentivo do meu pai. Então, esse desenvolvimento musical trouxe com que eu valorizasse muito mais ainda a família que eu tinha. E quais foram os maiores desafios que enfrentou durante o teste e a preparação para entrar na Orquestra Sinfônica? Então, depois de um tempo, eu comecei a me desenvolver muito bem nas aulas particulares em Campo Largo. E a gente foi assistir o show da Orquestra Acordes do Iguaçu, a qual hoje eu faço parte. E lá, a gente se encantou pelo projeto social que eles tinham com essas crianças e adolescentes. E na época em que a gente foi assistir, tinha esse teste para a gente poder ingressar e poder participar como membro da orquestra. E como eu era muito pequena ainda, eu era uma criança, então foi assim, o teste da minha vida, sabe? Então, eu comecei a estudar bastante, porque eu queria ser aprovada, logicamente. E cheguei lá, tive o teste com o meu maestro. Eu fiquei muito nervosa no dia, chorei muito, mas depois deu tudo certo. Então, esse desafio de uma criança se preparar para um teste musical é algo que dá uma mudada assim, na sua visão depois de anos. Naquela época, você tinha quantos anos? Eu acredito que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Então, eu era muito, muito pequenininha. E nisso, né, como criança, você está prestando um teste para você entrar numa orquestra. Depois de anos, quando você é mais velha, você percebe o quanto você estava se esforçando, mesmo pequenininha, sabe? Então, foi um momento muito especial para mim ser aprovada tão nova numa orquestra hoje
mundialmente conhecida, né? Você pode falar um pouquinho para a gente desse projeto Cordas do Iguaçu? O projeto Cordas do Iguaçu, ele é um projeto social que fornece aulas gratuitamente para crianças e adolescentes com professores da Orquestra Sinfônica do Paraná. Alguns alunos hoje também são professores, assim como eu, que depois de um tempo de desenvolvimento musical, eles permitem que você comece a dar aulas também, assim como os professores da Sinfônica. Hoje, eles têm aulas em Balsa Nova, na qual eu dou aula também, Curitiba, Tunas do Paraná e Araucária. Então, é um projeto bem grande que está alcançando muitas crianças e adolescentes e trazendo essa oportunidade de aprender um novo instrumento gratuitamente com professores renomados aí do Paraná. Stephanie, como foi sua experiência representar o Brasil no Festival Internacional da Europa? Foi uma experiência única para mim. Eu tinha 15 anos e o meu sonho sempre foi viajar para fora do Brasil. E tendo essa oportunidade com a música, ela te dá uma visão diferente de mundo, assim, sabe? E para mim isso trouxe uma valorização muito grande de todo o meu desempenho como musicista, de todo o meu esforço de anos e também do apoio dos meus pais. Graças a eles também eu consegui ir para fora com todo o apoio e incentivo que eles deram para mim. E com esse projeto maravilhoso que é o Cordas do Iguaçu, eu tive essa experiência de trocar experiências com diversas orquestras de diversos países que estavam presentes nesse festival. E como os músicos geralmente falam, a partitura que está na sua frente, quando você está tocando, todos vão falar o mesmo idioma. Independente da sua região, do país que você seja, vocês vão sempre estar falando a mesma língua, vamos dizer assim. Porque todos estão tocando exatamente a mesma coisa, só que escrito em uma partitura. Então, é uma sensação muito única. Você está tocando um instrumento que traz tantas lembranças boas da sua infância como da adolescência. E compartilhar, né, com essa gama de culturas que foi depositada nesse festival foi muito marcante assim na minha vida. E qual foi o momento mais marcante dessa viagem para você? Chegando lá, como é que foi? Como que você se sentiu? Nossa, é meio difícil pôr isso em palavras, mas foi mágico, assim, porque você estar com um grupo de musicistas que são extremamente bons no que fazem, e estando num país que é tão bonito em cultura, é muito, muito legal, assim, poder compartilhar dessa experiência e você saber, nossa, eu estou fora do país, tocando um instrumento da minha infância e representando o meu país. Isso traz um sentimento de valorização, sabe? Não só para o nosso país, né? Sim. E, tipo assim, para Balsa Nova. Para Balsa Nova, sim. Eu fui a única aluna de Balsa Nova a ir para lá, porque na época eu já estava iniciando a minha carreira como professora, então eu já estava há muito tempo no projeto e eu fui selecionada para ir. Então, chegando lá, você percebe que realmente você conseguiu, sabe? Uma sensação de conquista. Olha onde eu cheguei. Então, foi um sentimento muito gratificante, principalmente a Deus por me permitir realizar esse sonho de infância, estando junto com a minha mãe, que me acompanhou desde pequenininha, e com o incentivo do meu pai, da minha irmã e de toda a minha família que ficaram aqui no Brasil torcendo por mim. Você imaginou algum momento em estar participando disso, assim? Tá lá na Europa? Não. Nunca? Não, nunca imaginei que a música traria essa oportunidade de representar o Brasil, o município de Balsa Nova, o nosso estado do Paraná. Jamais imaginei tão longe, assim, né? Com o meu violino. Então, foi realmente algo muito grande, assim, da parte do Senhor vindo para minha vida. Para você chegar até lá, você fez um concurso, alguma coisa assim? Você passou por várias pessoas? Como é que foi? Eu sempre tive muitos professores, então eu estudei muito com o fundador do nosso projeto, com o meu maestro, né? Com o meu chefe hoje em dia. Estudei muito com professores da Orquestra Sinfônica que o projeto fornecia. E depois de muito tempo de dedicação, esse reconhecimento de muito estudo, muita dedicação veio, até mesmo da parte do próprio maestro, e falou, então, Stephanie,
eu sinto que você está preparada para acompanhar a gente nessa viagem. Então, foi assim que eu consegui, com muito tempo de estudo, muitos anos se dedicando a isso, a chegar até essa viagem. Como a música influenciou sua visão no mundo e o seu plano para o futuro? Então, depois desse teste que eu fiz para poder participar desse festival internacional, porque o maestro selecionou os alunos que conseguiriam tocar todo o repertório, eu percebi que no mundo a gente conquista as nossas coisas com muita dedicação e paciência, e principalmente com a nossa fé. Então, todo esse processo de estudo, de muitas vezes achar que não ia conseguir porque não era capaz, Deus em cada detalhe mostrou que Ele era presente comigo e que eu tinha capacidade de realizar esse sonho que Ele já tinha para mim há muito tempo. Então, essa visão de mundo é basicamente você trabalhar com as ferramentas que Deus te dá e acreditar sempre no seu potencial e que você consegue, com muita determinação, esforço, alcançar aquilo que o seu coração almeja, porque no fundo a gente é capaz de realizar qualquer coisa tendo fé e perseverança. Stephanie, qual foi o papel da sua família nesse caminho musical? Como eles te incentivaram nisso tudo? A minha mãe, principalmente, ela sempre foi muito envolvida no mundo da música. Então, desde muito nova, minha mãe já está nesse mundo de instrumentos musicais. Então, ela toca hoje em dia vários instrumentos. E meu pai também toca flauta. Então, desde muito pequena, eles me inseriram nesse meio da música. Então, eles colocavam muitas músicas para mim ouvir. O meu pai, quando eu era pequena, cantava muita música para mim. Então, desde muito jovem, eu já cresci escutando muitas músicas e tendo essa experiência, esse contato de estar pertinho dessa arte que é tão mágica. Então, todo o incentivo que eles me deram, não, filha, não desista, vai lá, estuda mais um pouco, você consegue, olha até onde você já chegou. Então, e até mesmo, quando eu comentei antes, a minha mãe me acompanhou nas aulas até Campo Largo, muitas vezes de ônibus. O meu pai, muitas vezes, me levando de carro para Curitiba, quando eu já estava na orquestra. E hoje, graças a Deus, a gente tem um projeto pertinho de casa. Então, toda a importância que eu dou pro que eu tenho hoje, para a experiência que eu tenho hoje, para profissional que eu sou hoje, graças aos meus pais, desde o início, de nunca falarem que eu não ia conseguir ou algo do tipo. Eles sempre falaram, filha, vai atrás do que você quer, você é capaz e a gente está aqui para te ajudar no que for necessário. Então, essa força que eles me davam, motivaram a eu chegar aonde eu cheguei. Então, eles foram muito importantes para mim e eu sou grata a eles eternamente. Foi uma experiência muito legal, porque também, novamente, a música traz essa questão de você ser reconhecida. Então, depois de muitos e muitos anos estudando, eu tive um auxílio de um dos meus professores e falou, então, Stephanie, eu acho que você já está chegando num nível avançado e que você pode acompanhar alguns dos nossos professores como um estágio, assim, e se desenvolver como professora se você aceitar. E, obviamente, eu agarrei aquela oportunidade, comecei a acompanhar alguns professores, comecei a ler algumas apostilas, comecei a realmente me preparar para ser professora. E depois, o maestro abriu a oportunidade e eu comecei a ensinar dentro da própria orquestra. Então, essa experiência de, nossa, eu não sou mais apenas uma aluna, eu sou uma professora também, mostra que você adquiriu tanta coisa ao longo do tempo, tanta experiência, você teve tantas oportunidades, você se desenvolveu tanto num instrumento que hoje você pode compartilhar com uma criança. Então, muitas vezes eu me lembro de pequenininha, com dificuldades de tocar o violino e tirando dúvidas com o meu professor, e hoje eu tenho essa oportunidade de passar todo esse conhecimento, toda essa gama de experiência para os meus alunos pequenininhos. Então, é muito gratificante você ver eles pequenininhos se desenvolvendo num instrumento tão bonito
e crescendo, se apresentando. Como você foi, Sim, né? como eu, se apresentando em teatros no Guaíra. Então, foi muito bom. É muito legal poder participar também dessa equipe de profissionais que um dia me ajudaram e hoje eu posso trabalhar com eles. Hoje você está com quantos anos? Hoje eu tenho 17 anos. 17, com essa experiência toda? Sim, agora que eu estou me formando, eu decidi que eu quero aproveitar esse momento em que eu estou jovem, essa transição de finalização dos estudos, para conhecer outras áreas também. Não que a música vai deixar de existir, né, na minha vida, porque uma vez músico, sempre músico. Então, eu quero levar essa gama de experiências e até mesmo o meu próprio instrumento daqui para frente com os estudos como um momento de prazer, como um momento de descansar a mente. Então, eu quero ter sempre o meu violino pertinho de mim para quando eu sentir falta, tocar, poder descansar, ou até mesmo, né, a gente não conhece os planos de Deus, mas talvez Ele queira que eu ainda continue nesse ramo e me torne uma profissional ainda melhor. Mas eu acredito que o violino sempre vai continuar tendo a mesma importância desde que eu tinha quando eu era pequena até, enfim, independente da formação que eu vá ter, porque o instrumento traz essa sensação para você de prazer, de descanso e de você poder se sentir, mesmo em meio às dificuldades que a vida traz, você poder se sentir em paz com você mesmo, com as situações ao seu redor, porque o instrumento traz isso. Como eu falei antes, o instrumento traz aquela cura, aquela esperança, aquela calmaria para nossa alma. Além da música, você mencionou um hobby como leitura e um momento com a sua família. Como você equilibra esse interesse da sua carreira musical? Eu acredito que, independente da carreira, a gente tem que ter esses momentos que fazem bem para nós, né? Então, no meu caso, é a leitura e passar momentos com a minha família. Então, sempre que eu tenho muita coisa para estudar, ou sempre que o meu trabalho às vezes está cansativo ou algo do tipo, eu procuro esse escape na leitura, porque é algo que eu gosto e que, querendo ou não, eu estou adquirindo conhecimento também. E, obviamente, a minha família, que é, assim, o meu porto seguro, e são as pessoas que eu quero sempre ao meu lado, independente da situação. Então, eu acredito que, para independente da situação, independente da profissão que você exerce, a gente tem que manter esse equilíbrio, tanto para o nosso coração como para a nossa mente. Você tem algum sonho, além do violino? Ou com o violino, de repente, você tocar em outro lugar? Algum sonho? Eu acho que o meu maior sonho é poder construir a minha própria família também, sabe? Com esse vínculo que eu criei com a minha família, com os meus pais, com a minha irmã, eles mostraram a importância que é você ter uma família. Então, acho que o meu maior sonho é poder levar isso para os meus filhos. E dar uma continuidade. Dar uma continuidade e que as gerações continuem com esse vínculo, com essa afeição, carinho que a gente tem um pelo outro. Então, acho que o meu maior sonho é poder construir a minha família um dia. Imagina, você ter um filhinho e botar ele para tocar também. Com certeza. Como tua mãe vai ficar e teu pai, hein? Sim. Steph, estamos chegando ao final da nossa entrevista, tá? Muito obrigada de você ter vindo aqui. Espero que outras crianças, né, se espelhem em você, porque a tua história é uma história muito bonita, que começou uma pessoa bem pequenininha, agora está aí uma mulher que está até ensinando, sendo uma professora, ensinando para os outros. E vou deixar você agora, se quiser falar alguma coisa. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que você está dando a mim para apresentar toda a minha história, apresentar um pouquinho do meu instrumento, que todos os ouvintes possam se inspirar um pouquinho nessa história, a inspirarem os seus filhos, a procurarem algo que faça eles felizes e que acreditem em seus sonhos, que em Cristo a gente pode tudo, porque Ele é quem nos fortalece. Então, nunca desistam daquilo que tem dentro do coração de vocês. E eu acredito que seja isso. Muito obrigada mais uma vez. Dá para você dar uma palhinha dessa coisa maravilhosa que você falou pra gente?